Por favor, abra em 2 Coríntios 6. Vamos continuar a nossa peregrinação, a nossa empreitada na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. Chegamos na metade. Terminando hoje, chegamos na metade. Então, temos ainda um novo caminhar do capítulo 7 em diante. 2 Coríntios 6, de 1 a 18, tiramos algumas lições especiais. À medida que eu vou falando, vão aparecendo alguns slides. Eu vou comandar você, Lidiana, e você vai colocando conforme nós vamos falando. Eu creio que às vezes ajuda, dividindo o texto em tantas lições. É uma pregação expositiva, uma mensagem expositiva. Não damos um tema, mas tiramos verdades bíblicas, lições para nós a partir do texto do qual nós estamos lendo, onde nós estamos lendo. Acompanhe com seus olhos, por favor, 2 Coríntios 6, de 1 a 18. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão, porque Ele diz: no tempo aceitável eu te escutei e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Antes, em tudo, nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Verso 11. Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco. Nosso coração está aberto. Algumas traduções trazem coração dilatado. É isso mesmo, né? Verso 12. Nossa afeição por vós não está restrita ou fechada, mas tendes restringido o vosso afeto para conosco. Em retribuição falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão entre a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, ou Satanás, que parceria tem o crente com o incrédulo, e que acordo tem o santuário de Deus com ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu povo e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nenhuma coisa impura e eu vos receberei. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No verso 1 que nós lemos, 2 Coríntios 6:1, tem uma frase de forte impacto aqui. E você talvez tenha hábito de grifar, ela é relevante para o texto de hoje. Verso 1 aparece no final: a não receber a graça de Deus em vão. Não receber a graça de Deus em vão. A gente pode perguntar, mas pastor, em termos práticos, o que é isso? A resposta está naquilo que nós lemos semana passada. 2 Coríntios 5:15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que recebe a graça do Senhor, mas não em vão, é alguém que vive não mais para si mesmo, para os seus desejos, mas para Cristo. A resposta está dentro do contexto. Então, se você olhar e perguntar o que é receber a graça de Deus em vão, é você conhecer do Evangelho, saber das implicações dele, o que a Bíblia nos convoca em termos de mudança de comportamento, e você falar, não, eu não vou porque isso não é confortável para mim. Eu gosto de Cristo, ele é maravilhoso, mas as mudanças que ele propõe, elas são pesadas. Eu vou ter que parar de fazer algumas coisas das quais eu gosto. Eu vou ter que abrir mão de prazeres meus que são confortáveis. Se você está pensando assim,
É triste, mas o versículo primeiro, ele está sendo praticado. Eu recebi a graça de Deus, mas em vão. Em vão. Por quê? Aqueles que recebem a graça de Deus, o Evangelho, Cristo, mas vivem para Ele, não receberam a graça em vão. Ela está útil e não inútil. Igreja, parece que esse tema de viver para Cristo, resplandecer da glória dEle, isso me incomoda você também, a todos nós. Esse tema parece recorrente aqui em 2 Coríntios. Os irmãos estão notando que volta e meia Paulo volta para isso. Viver para a glória de Deus, mostrar Cristo através da vida. Cristo é tudo em todos, Ele é a minha razão, eu sofro por Ele. Aliás, aparece uma lista boa aqui hoje, dos versos 4, 5 em diante, não é? Então é um tema recorrente. Quando apóstolo Paulo precisa fazer uma diferença entre ele e os falsos ensinadores, lembra dos falsos ensinadores? Quando a necessidade de mostrar uma diferença entre ele e aquelas pessoas que estavam influenciando alguns da igreja, parece que o ponto maior da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto é a motivação. Vamos guardar essa palavra, motivação. Paulo quer viver e mostrar Cristo. Os falsos ensinadores querem projeção pessoal. Colocamos uma lista semana passada, né? A diferença de um e de outro. Inclusive, os falsos ensinadores, se eu puder ter algo lucrativo através dos ensinos de Cristo, estou levando vantagem. Estou bem na fita. É isso. Paulo retrata quais são as motivações. E ele começa a deixar claro quais são as motivações dele, e ele expõe quais são as motivações daqueles falsos ensinadores que estavam entrando na igreja. Temos uma lição aqui, igreja, nesta noite. Algo chama atenção aqui. Viver para Cristo deve ser, eu chamaria de combustível. Podemos chamar assim, né? Viver para Cristo deve ser o combustível para todos os ministérios da igreja, para o crente individual. Quem está cozinhando, quem está limpando o pátio, quem está buscando criança, dando aulas na EBD, cantando no coro, cuidando dos jovens, cuidando das crianças. E aí por aí vai, tem várias atividades. Toda a motivação deve ser, nessas atividades, viver para Cristo. E se vivemos para Cristo, nosso comportamento muda. Essa semana que passou, nós tivemos um pequeno grupo, eu faço referência porque, aliás, para mim está sendo especial comparar 2 Coríntios com Atos. Eu acho que quem está recebendo muito é a gente que fica lendo, comparando Paulo, falando lá em Atos, depois Paulo, olha como se encaixam as coisas. E nós vimos lá nos pequenos grupos, os irmãos não precisam abrir, mas lá em Atos 21, que Paulo foi orientado por Tiago, quando ele volta para Jerusalém, ele foi orientado por Tiago e alguns discípulos a participar de um voto. Está ali. Paulo foi convidado a rapar a cabeça, o voto de Nazireu, ele e mais alguns lá da comunidade. Olha, eu quero tentar deixar mais claro isso. Tiago dizendo, Paulo, a situação em Jerusalém não está boa. Para o seu lado, para o nosso lado como cristãos. Saiu um comentário aí que você está repudiando Moisés e os ensinos. E o povo está bravo. Que você aí está pregando Cristo e está falando para não seguir mais os Moisés e os ensinos. Então, para amenizar a situação, olha que interessante. Tiago, irmão de Jesus, chega para ele e fala o seguinte, Paulo, vai lá, raspa a cabeça, faz o voto com mais 4 pessoas e aparece perante o povo como se você tivesse piedoso. E você não... Porque a situação está bem complicada. Igreja, Paulo era convicto de algumas coisas. Mas o que nos chamou a atenção no estudo de quarta-feira, e conversamos sobre isso, sabe o que ele faz? Ele obedece a Tiago. Foi ele e os 4. Participar de um ritual de purificação, sim, como lá do Antigo Testamento. Sabe que lição que nós aprendemos? Qual que é a motivação de Paulo ter feito isso? Para que a igreja em Jerusalém desfrutasse de paz. Às vezes, nós vamos ter que andar uma segunda milha
por uma motivação muito especial, que é a paz, que é o Evangelho, é o crescimento do Evangelho do Senhor. Para que através de pequenos gestos o Evangelho pudesse ser anunciado. Paulo não faz aquilo pensando em obedecer a um ritual que Moisés estabeleceu, a lei do Nazireu. Não era essa. Ele olha para Tiago, se é para o bem da igreja, se é para acalmar os ânimos em Jerusalém, se isso fará bem para a igreja de Cristo, eu faço. Trabalhamos algo bem interessante. Igreja, o que é secundário em nossas vidas e o que é primário? Em termos de igreja, às vezes nós nos apegamos em questões secundárias que nem são doutrinas, são práticas, costumes, e nós damos um valor que não deveríamos dar. E, já comentamos, né? Nós já ouvimos de gente que saiu da igreja, porque a igreja, por exemplo, não aconteceu aqui, tá, irmãos? Mas não foi pintada da cor que eu queria. Que eu levantei na assembleia, eu sugeri que tal cor, aí outro levantou. Não, eu estou bravo porque não foi do jeito que tinha que ter acontecido. E outras coisas menores, lamentavelmente isso acontece. Não aprovaram o meu projeto. A ideia minha era boa, não aceitaram. Estou bravo, não falo mais com ninguém. Não vem. Será que não é a hora? Eu louvo a Deus porque eu creio que isso é uma etapa vencida aqui em nosso meio. Não abrimos mão, sim, de questões primárias, doutrinas elementares da palavra, dessa nós não abrimos mão. Princípios elementares da fé cristã, na palavra que nós cremos, fundamentais para a fé cristã, mas questões secundárias podem ser avaliadas com carinho. Então, igreja, não vamos nos enganar. Nossas bravezas, nossos nervosismos, nossas tensões, elas estão carregadas de ego. Coloca o slide, por favor. Primeiro slide. Não vamos permitir que as nossas ações descuidadas ou indisciplinadas tornem-se desculpas para que alguém rejeite a Cristo. Vamos ler juntos? Não vamos permitir que as nossas ações descuidadas ou indisciplinadas tornem-se desculpas para que alguém rejeite a Cristo. Viver para Cristo é viver debaixo da graça de Deus. As minhas expectativas descansam no Senhor. Descansam nele. Eu não sei se alguém gostaria de dar um testemunho aqui nessa noite. Eu acho que não temos, o tempo avança, né? Agora podemos pensar sobre isso. Mas eu acredito que tenham pessoas aqui que hoje olham para si, olham para a palavra e digam: quanto tempo eu perdi sofrendo por estar apegado a mim mesmo? Quanto tempo eu perdi me apegando às minhas ansiedades? Quanto tempo eu perdi brigando com os outros? Quanto tempo eu não perdi olhando mensagens de computador ou celular e aquilo provocava algo estranho dentro de mim? Quanto tempo não perdi com um casamento tenso? Quanto tempo não perdi excluindo alguém da minha vida por conta de caprichos pessoais? E ao contrário disso, Paulo apresenta que diferença é viver debaixo da graça de Cristo. Que diferença é viver debaixo da graça de Cristo. Igreja, dada essa possibilidade de mudança, Paulo enfatiza no verso 2. Veja o verso 2. Porque ele diz: no tempo aceitável eu te escutei, no dia da salvação te socorri. E qual que é o tempo aceitável? Como está aí? Agora. Hoje. Igreja, o tempo de mudança é hoje. Alguns adiam as mudanças. Não faça isso, o tempo é hoje. Sabe de uma coisa? Se você ainda sofre sem paz, há socorro no Senhor. Lembra do Salmo 91, verso 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que promessa. Que algo especial que nós temos ali. Você que está aqui nesta noite e tem sido confrontado com a palavra, quer em casa, quer aqui na igreja, na escola bíblica, no seminário digital, enfim, em qualquer outro, nos pequenos grupos, ou até na conversa com amigos crentes, não receba a graça de Deus em vão. Viva para Cristo. Viva para Cristo.
Continuando, verso 3, aparece uma outra palavra. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Eu acho que esse versículo, esse texto da ilustração que eu coloquei no slide, é da verdade desse segundo ponto. Mas enfim, nós vamos orientando, Lidiane. O verso 2 aparece a palavra escândalo. Aliás, aparece não a palavra escândalo, aparece na sua Bíblia também ministério. Aparece, né? Aparecem essas duas palavras, escândalos e ministérios. O que Paulo faz aqui? Ele reforça, ou ele enfatiza, essas duas palavras são incompatíveis, elas não podem andar juntas na vida cristã. Talvez alguns pensem, até se estão se sentindo aliviados, eu não tenho ministério. Igreja, eu queria tirar, se alguém está assim pensando nessa noite, eu estou vivendo uma vida errada, mas eu não tenho ministério, estou aliviado, eu quero tirar esse alívio seu. Todo crente tem um ministério. Não é por conta de cargo na igreja, das eleições do final do ano, muito além disso. Todo crente tem um ministério, que é o ministério da vida cristã. Ai, que ministério é esse? E os não crentes ou os não cristãos, eles nos observam todos os dias. Coloque o segundo slide. Vamos ler juntos? Cristo se importa comigo e com você, independente do que o mundo pensa a nosso respeito. Tem alguém mostrando a sua autenticação lá de crente. Igreja, isso é um desafio para nós. Um alerta. Não vamos permitir que as pessoas olhem para nós e vejam outras coisas, senão o ministério de Cristo, senão o ministério do Senhor. São desafios que nós temos, que eu e você temos. A palavra escândalo, lembro que o pastor Heine explicava essa palavra com muita propriedade. E ele uma vez explicou e eu tomei nota. E talvez alguém mais tenha feito isso. Escândalo é colocar impedimentos para que alguém amadureça espiritualmente. Colocar impedimentos para que alguém amadureça espiritualmente. Veja nos versos 4 a 10. Tem uma lista interessante aqui, né? Aliás, essa lista, ela foi ampliada. Se você voltar o seu dedo lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 12, já tem alguma coisa ali. Está bem pertinho. E Paulo ampliou. Parece que ele está repetindo aqui. Há uma repetição do que nós já vimos um pouquinho lá atrás. Essa é uma lista de atitudes, de comportamentos que Paulo tinha experimentado por viver em Cristo. Ele relata aqui o que ele está sentindo por viver em Cristo. É como se eu chamasse aqui alguém à frente, não vou fazer isso, ninguém precisa ficar encolhido no banco não. Mas se eu chamasse, por exemplo, a Brenda aqui à frente, por exemplo, e falasse, Brenda, me dá uma lista do que você tem experimentado por viver a Cristo. Talvez em casa ou na escola. Ela teria alguma coisa para contar. Teria, né? Teria. Alguma experiência de confrontação. Talvez você teria. Não, olha, eu tive oportunidade de fazer aquilo de errado, mas por causa de Cristo eu não fiz. Paulo faz exatamente isso aqui. Ele faz uma lista de comportamentos que ele tinha experimentado de viver para Cristo. Igreja, e dentre várias experiências vividas aqui, a gente pode ver, tem bastante, né? O verso 6 é muito oportuno para hoje. Veja o verso 6. Como que ele caminhou com Cristo? Em o quê? Pureza, em conhecimento, no que mais? Em paciência, em bondade, no Espírito Santo e no amor o quê? Não fingido. Ele relata várias coisas, mas eu creio que esse verso 6, para nós é tão oportuno nessa noite. Ele caminhou a vida cristã em todas essas situações, mas o verso 6, isso nos incomoda. Por Cristo eu andei em pureza, por Cristo eu busquei conhecimento, por Cristo eu desenvolvi a minha paciência, por Cristo andei em bondade no Espírito Santo, por Cristo eu vivi um amor não fingido. Não fingido.
Quando Paulo traz toda essa lista, nós entendemos que houve grande oposição, confrontação emocional com os irmãos na igreja em Corinto, mas o que ele coloca, que diferença faz conhecer a Cristo? Qual que é o próximo slide? Um coração fechado não cresce na espiritualidade e no amor de Cristo. Vamos ler? Um coração fechado não cresce na espiritualidade e no amor de Cristo. Eu inverti todos os slides, não faz mal, a gente encaixa eles. Eu fiz alguma coisa errada ali, enfim. Igreja, o que Paulo está reforçando é que ele se importa comigo e com você, independente do que o mundo pensa a nosso respeito. Era o slide anterior. Os cristãos não têm que ceder ou aceitar a pressão do mundo. Paulo ficou fiel a Deus, o povo gostando ou não dele. Gostando ou não dele. Uma lição para nós aqui nessa noite. As expectativas das pessoas, sabe o que é expectativa, né? Aquilo que se espera. Ou as circunstâncias têm grande poder de nos controlar. Tem ou não tem? De controlar a gente. Uma situação nova pode trazer junto o medo. E o medo assassina a alma. As expectativas das pessoas trazem um peso nas nossas costas. Viver de forma que temos que viver agradando os outros. Paulo vivia verdadeiramente para Deus. Ele não permitia que as expectativas dos outros ou as circunstâncias mudassem o pensamento dele. Como cristão, isso não é tão simples. Quando pensamos em vida na faculdade, vida na escola, você caminhando para uma escola ou para o seu trabalho, imaginar que você tem que mudar o seu comportamento para você agradar o seu colega que não é cristão. Olha, Paulo não tinha isso como dificuldade. Lembra da questão do que é inegociável? Ele era convicto nisso. E por último, tem dois assuntos nos versos 11 a 18. Dois assuntos. Agora vai entrar uma parte bem interessante aqui. Não que antes não fosse. Mas Paulo vai trabalhar uma questão prática na igreja. Algum problema que estava acontecendo ali. E é baseado nesse que nós já lemos, que começamos o verso 11. O que diz o verso 11? Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco, o nosso coração está aberto. O coração de Paulo está aberto. Mas qual que é o retrato do coração dos irmãos da igreja em Corinto? Um coração de pedra, duro. Olha o que está no verso 12. Tendes restringido o vosso afeto para conosco. O coração do apóstolo está aberto, está dilatado, não sei como está na sua Bíblia. Mas no verso 12, Paulo fala que os membros da igreja em Corinto estavam com o coração estreito. Por isso que ele diz, abri também o vosso coração. Está no verso 13, não é? Abri também o vosso coração. Igreja, a cena aqui é interessante. Paulo fala com clareza, mesmo sendo duro, mas com amor pelos irmãos da igreja em Corinto. A reação da igreja não é a mesma deles. Sabe por quê? Estavam fechados. E um coração fechado não cresce na espiritualidade e no amor de Cristo. Dá para imaginar a luta do apóstolo? Ele está aberto. Ele é duro, fala com firmeza, mas em amor. Ele olha para a igreja em Corinto e ele está percebendo que eles não estão com o coração aberto. Estão fechados. Aí a pergunta é, mas pastor, por que estão com o coração fechado? Eu creio que muitos deles já foram influenciados pelos falsos ensinadores. Lembra? Quem que é Paulo? Quem ele pensa que ele é para dar bronca em vocês? Olha o poder de quem está à frente falando. Como se eu fosse persuadir os irmãos aqui, não vamos dar ouvidos, e fosse suscitar essas pessoas tiveram essa influência naquela comunidade lá em Corinto. Então Paulo está falando e alguns estão assim, acho que já aconteceu com você, que já aconteceu comigo, e você está com alguma resistência com alguém, você faz o quê? Você cruza o braço e tem um muro na frente. Bate e volta. Bate e volta. O que nós estamos encontrando aqui nesses versículos, versos 12 e 13, é que um coração fechado não cresce na espiritualidade. Igreja,
deixa eu dizer algo. Eu, pastor Werner, tenho falhas, tenho limitações. Roberto tem limitações. Pastor Paulo tem limitações. Joênia tem limitações. Estou falando de líderes das organizações. A Ângela tem limitações. Não tem sim também, né? Mayumi tem limitações. Outros que estão... Irene tem limitações. Dona Rita, todos que estão envolvidos em alguma responsabilidade, diretamente por questões organizacionais, de leis, têm limitações. Nós temos falhas. E talvez os mais próximos de nós, assim, digo assim, esposa, ou os maridos, filhos, conheçam um pouco melhor essas limitações. Isso é um detalhe à parte. Todos temos falhas, temos limitações. Mas sabe o que Paulo está ensinando? Não se feche aos ensinos de Cristo por causa do pastor, por exemplo, apesar de quem ele é. Não se feche aos ensinos de Cristo por causa de quem, por exemplo, Roberto é. Por causa do professor da escola bíblica, ou daquele líder. Não se feche. Paulo está clamando isso para a igreja de Corinto. Não se fechem aos ensinos de Cristo por quem eu sou, pelo que tem falado de mim. Igreja, uma prática para mim e para você. Quando a palavra for aberta, quando a Bíblia for aberta, ore, Senhor, com o teu Espírito, fale a mim e que o Senhor encontre um coração aberto. Amém, igreja? Quando a palavra for aberta, fale em mim e que em mim haja um Espírito aberto. Enfim, a graça de Deus, voltamos lá para o versículo 1, ativa em minha vida, faz com que eu decida algumas coisas e Paulo parte agora para a parte prática, que é a nossa última parte nessa noite. Parte prática. Ele retoma um assunto da igreja. Os versos 14 e 18. Nós lemos esse verso 14 e 18 para jovens, né, que querem, adolescentes, querem namorar alguém que não é crente. A gente logo vai nesse texto bíblico. É verdade. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Enfim. Não está errado, vamos falar já sobre isso. Se você olhar os versos 14 e 18 e você tivesse que dar um tema para esses versículos, sabe qual que eu daria? Não forme parceria com os incrédulos. O texto aqui é abrangente. E pode inicialmente trazer a ideia de uma sociedade que tinha negócios. Aliás, tem tudo a ver. Corinto era poderosa em negócios. Tinha um porto, enfim, cidade muito movimentada, muita gente. Então havia bastante negociantes naquela cidade. Sabe qual que é a recomendação de Paulo para a igreja? Não abra uma sociedade com alguém que não tem os mesmos valores que os seus. No começo pode até ser bom, mas um pouco mais para frente vai dar dor de cabeça, vai dar problema. Aliás, talvez alguns já tenham tido essa experiência. Mas esta, eu chamaria entre aspas, de parceria com os incrédulos, serve também para os relacionamentos. Aí sim serve para os namoros, enfim, casamento. Por isso, adolescentes e jovens, nós insistimos e carinhosamente, estão vendo meu sorriso, né? Batemos tanto na tecla. Cuidado com pessoas que não têm a mesma fé, os mesmos valores. Namoro deve acontecer entre pessoas que vivam a mesma fé, mesmos valores espirituais. Porque as diferenças vão aparecer, mas poderão ser trabalhadas à luz do Evangelho, à luz de Cristo, se forem os mesmos valores. Mas se um crê de uma forma, outro crê de outra, a briga vai ser feia. Vai ser tratado assim, olha, eu acho que, ou eu penso dessa forma. Sabe o que funciona? Faça um pacto com Deus. Faça um combinado. Não há erro nisso. Faça um combinado com Deus. Eu vou escolher direcionar a minha escolha por alguém que teme a Cristo. Eu fiz isso. Agora vou dar um testemunho rápido aqui. Foi lá no Palavra da Vida, pastor Francisco Ojeda, já falecido. Pena que ele não veio aqui. Homem especial para tratar desse assunto. Mas foi lá em meados de... Alguns nem eram nascidos, enfim. Faz tempo. E ele deu um chacoalhão na juventude, lá no acampamento em Lapa. E foi interessante. Eu, Werner, fiz um pacto ali. Eu não vou namorar alguém que não teme ao Senhor. Mas aquilo saiu assim, gravado
chancelado na mente de uma forma como propósito. Eu não vou namorar alguém que não teme ao Senhor, que não valorize a Cristo, que não conheça, que não tenha a mesma fé. Não vou abrir mão. Isso chama-se um pacto com Deus, uma aliança, algo que você não abre mão, não abre mão. Paulo trabalha esse assunto com a igreja em Corinto. Não se associe com alguém que não tenha os mesmos valores, a mesma fé, a mesma crença, os mesmos ensinos. Não faça isso. Não faça. E por que não deve fazer isso? Porque Deus quer andar no nosso meio, viver entre nós. Veja o verso 16. Habitarei neles, lá do meio para o final. Habitarei neles e entre eles andarei. Quando que o Senhor vai habitar? E quando que o Senhor vai andar entre nós? Quando você se associar com alguém que teme ao Senhor, quando você se casar com alguém que ama a Cristo, ama ao Senhor. É sério. Não brinque com a sua parte emocional em relação a uma experiência com alguém fora da fé cristã. Não faça isso. Ao contrário, faça um pacto com Deus, coloque isso em oração. Não abra mão de eu escolher alguém que ande com Cristo. Igreja, qual que é a razão de tudo isso? Qual que é a razão de tudo isso? Parceria com alguém que não tem os mesmos valores que eu tenho pode me enfraquecer. Essa é a ideia aqui no texto. Se você quiser fazer uma nota na sua Bíblia, é difícil ter espaço. Às vezes eu arrumo algum espaço. Você pode colocar assim, isso pode enfraquecer. A ideia que Paulo traz no texto é isso. Sabe, mas enfraquecer o quê? O compromisso. Pode enfraquecer a minha integridade. É triste, mas é exatamente isso que acontece. Quando andamos com alguém que não tem os mesmos valores cristãos, é muito mais fácil enfraquecer do que influenciar. Já perceberam isso também? A pessoa está caminhando na fé cristã, está vindo na escola bíblica, as coisas estão funcionando, vai em pequenos grupos ou no seminário, enfim, e aí encontra alguém e aí começa que não tem valores, e aí uma semana vem, já outra não vem. Aí começa a aparecer problema com o pastor da igreja. Não, porque o professor da escola bíblica também tem um problema. Não, porque fulano é a facilidade de encontrar defeitos na igreja por causa de caprichos meus. Nada mais está bom. Por quê? Porque meu pecado está confortável, está gostoso viver nos prazeres, andando assim. Então eu preciso achar justificativas. O erro não está comigo. Até então não tinha, mas agora tem aos montes. Gente, essa história já é velha. Essa história já é velha. Paulo está dizendo, aquele que se... Olha, isso é importante. Vocês estão andando nos caminhos do Senhor. Mas se associar, eu digo associar, se ficar com alguém errado, a chance de você enfraquecer é grande, de esfriar. Não vai namorar com não crente, tá bom? Façam escolhas que agradam ao Senhor. E a pergunta é, para quem você tem olhado, isso é um pouco mais aqui, tá gente? Tem alguns espalhados. Mas para quem você tem olhado, vai acrescentar alguma coisa espiritual na sua vida? Vai abraçar a fé cristã junto? Essa pessoa me acrescenta espiritualmente? Eu aproveito o momento para reafirmar minha aliança com Deus, com o Senhor. Então, quando nós andamos com alguém que não tem mesmos valores cristãos, é muito mais fácil enfraquecer do que influenciar. Uma oração para nós nessa noite. Talvez a minha oração, a sua oração. Temos um último slide ainda? Temos, né? Não, isso. Volta esse anterior. Parceria com alguém que não tem os mesmos valores que eu tenho pode me enfraquecer. Alguns estão tomando nota, né? Parceria com alguém que não tem os mesmos valores que eu tenho pode me enfraquecer. É uma realidade que Paulo coloca. Uma realidade. E o último slide agora, fechando o nosso estudo nessa noite. Há essa promessa.
Aliás, é citado aqui, Lucas, Paulo cita aqui em 2 Coríntios, mas ele busca lá em Levítico. Habitarei neles e entre eles andarei. Que promessa especial. É lindo, né? Vontade de... Amém, Senhor. Amém, Senhor. A oração nossa nessa noite. Eu quero apresentar ao Senhor um coração aberto, não restrito. E desejo viver com a graça ativa em minha vida, vivendo para Cristo. Você pode orar ao Senhor assim agora, fechando os seus olhos, curvando a sua fronte. É uma oração silenciosa. Cada um. Se apresentando perante o Senhor. Talvez adolescentes agora tenham que renovar um voto ao Senhor. Fazer um pacto. Eu não vou me envolver com alguém que não tem os mesmos valores do que eu. Você pode fazer isso nessa noite. E talvez no dia 20 de março de 2016 ser marcado como um pacto que você fez com Deus. Apareça moça ou rapaz. A igreja pode orar pelos adolescentes. Isso é saudável. Pode aparecer a moça mais interessante aos olhos humanos, o rapaz mais interessante aos olhos humanos. Mas eles devem ser interessantes aos olhos do Senhor. E isso calar no seu coração. Gravar. Senhor, eu estou inclinando o meu coração a buscar alguém que tem valores que abraçam a fé cristã. Um crente em Cristo Jesus. Vocês podem orar assim. A igreja em geral pode orar, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor um coração aberto. A despeito do que o pastor está falando, ou do que o professor da escola bíblica diz, ou de quem trabalha em diversas áreas da igreja, que tem falhas, tem limitações, tem dificuldades. Sim, essas pessoas têm. Mas quando abrir a palavra do Senhor, me dá um coração aberto à palavra do Senhor. Um coração dilatado, pronto para receber. É essa a nossa oração. Eu desejo viver com a graça ativa em minha vida. Vivendo de que forma? Para Cristo. Se você tem recebido a palavra do Senhor, mas ela está congelada em sua vida, está sem ação, coloque-se em oração. Senhor, eu quero viver para Cristo. Porque também eu quero viver essa promessa. Habitarei neles e entre eles eu andarei. O Senhor quer habitar em nossas casas, em nosso meio, na sua vida. Mas Ele está procurando um coração aberto. Ele está procurando um coração dilatado. E aí sim, eu habitarei neles. E entre eles eu andarei. Senhor Deus, o Senhor conhece os corações. E nessa noite o Senhor vê jovens e adultos se comprometendo ao Senhor novamente, se reafirmando de valores especiais. Contempla, Deus, essas decisões. Contempla jovens e adolescentes que estão se comprometendo a fazer um pacto com o Senhor. Renovando na mente esse compromisso de não abrir mão, de não fazer associações que desagradam ao Senhor, para que não enfraqueçam, mas ao contrário se fortaleçam na força que vem do poder do Senhor. Jovens valorosos, adolescentes comprometidos com Cristo, que não abrem mão, valores bem firmados no coração. Jovens que impactem a classe de aula. Amigos, pelo testemunho na fé em Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa essas vidas. Coloca a tua mão sobre eles. A igreja toda, adultos, todos que estão aqui, ó Deus, que o Senhor possa encontrar corações renovados em querer ter um coração aberto para ouvir da tua voz, da tua palavra. Que o Senhor não encontre aqui corações restritos. Não, Deus. Que não haja essa tristeza no coração do Senhor, mas que o Senhor encontre corações abertos para a tua palavra. Para que a graça de Cristo esteja ativa em nossa vida. E cremos que o Senhor vive entre nós e anda entre nós. Porque aqui está teu povo. Oramos, ó Deus, pedindo, agradecidos, em nome de Cristo. Amém.